Liturgia de culto da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, bairro João Paulo II, cidade de Camaragibe. Senhor, a Ti adoramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comecemos o nosso exercício litúrgico à Santíssima Trindade. Convido os santos de Deus a se colocarem de pé para impetrarmos a bênção apostólica. O amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também as consolações do seu Santo Espírito, sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, aqui agora e em toda parte, e hoje para todos sempre. Amém. Amém. Leitura bíblica, Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17. A palavra de Deus diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Amém. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos em Tua presença em ato solene de culto, por termos toda essa compreensão quanto a este dia, quanto ao que ele representa para nós, quanto a que este mesmo dia foi de fato instituído por Ti na ressurreição de Jesus Cristo como sendo o Teu dia, que escatologicamente aponta para o grande e glorioso dia final de Cristo. Todo esse conhecimento, Senhor, nós te agradecemos por que nos dás através do Espírito Santo. Por isso, neste momento, te pedimos que, com a iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor nos conduza nesta mesma liturgia, exposição do texto, enfim, Senhor, todo o aprendizado que se dará neste momento através da sua expressão do culto a Ti. Por Jesus que assim te oramos e te pedimos. Amém. Amém. Santos, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, plena missão dos céus e a terra da Tua glória. Glória seja a Ti, Senhor. Vamos cantar este canto que eu tenho comigo. Vocês não já conhecem? Eu tenho um amigo, por muitos amados, homem respeitado, por muitos também, nas horas externas, é que eu vou feliz, pegar um feliz. Não vem, amor para o mundo, amor viver, nas horas da cruz, fazer o convento, é jeito de verso, nós eu sou guerreiro, mas muitos pecados, a sua visagem, o bruxo vai
Senhor, a Ti confessamos, leitura bíblica, Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 11. A palavra de Deus diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecer o vosso coração, pois a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como Deus o sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Temos ouvido da paciência de Jó, e vides que o Senhor deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém? Vamos ler o texto sagrado aí do capítulo 20, versículo de 11 a 17. Assim diz a palavra de Deus: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia das 10 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e o utilizados, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não assassinarás. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não adulterarás. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não furtarás. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós. Vamos cantar o cântico conforme a tua infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz do
consumado, me deu a paz e concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Como eu falei no dia do Senhor passado, esse cântico que está fundamentado ali lá no Salmo 51 é um cântico que é uma prece. Nesses momentos que antecedem a nossa confissão de pecado. Por ser uma prece, a gente deve cantar ele. Claro que os outros cânticos também, todos devem ser cantados com reverência, com a honra e glória do nosso Deus, etc. Mas nesse momento que a gente se prepara para confessar os pecados, esse cântico como uma prece deve ser cantado assim, com uma expressão realmente de contrição da nossa parte, com relação à quebra da lei do Senhor, com relação à transgressão que nós cometemos ainda, em relação a Deus, e saber que o tratamento de Deus para conosco se dá totalmente através da sua graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, revelada de forma muito assim, contundente no seu clímax na conquista quando Cristo, verbo do Senhor Deus, tão somente por nós. Então, esse ato de graça nos faz, de fato, concebermos essa grande verdade. Né? A estrofe é magnífica, revelada a teologia dos Salmos 51. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, mais uma vez a gente pecou, mas também sente pecado que é contra Deus. A gente pega contra Deus e não somente contra Ele. Então, a gente esse salmo é muito significante para nós. Nossa litânia é Salmo 119. Hoje a gente termina o Salmo 119. Salmo tão bom. A gente foi vendo as porções dele. Hoje a gente teve o versículo 161 ao 176 e termina. A palavra de Deus diz assim: príncipes que me perseguem sem causa, porém o meu coração teme a tua palavra. Chegue a minha petição. Alegro-me nas tuas promessas. 162. Vou fazer a leitura novamente, Salmo 119, versículo 161 em diante. Príncipes me perseguem sem causa, porém o teu coração teme a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grande tesouro. Abomino e detesto a mentira, porém eu não a tua lei. 7 vezes no dia eu te louvo, pela justiça dos teus juízos. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, a tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Cheguei a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me um entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiro louvor nos meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Vem a tua mão socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te, ajude-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procuro teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Amém. Amém. Bom, eu gostaria de falar alguma coisa sobre o texto do Êxodo capítulo 20, versículo 17. Um
texto que nós lemos, que está inserido na nossa liturgia de culto, e nós lemos, claro, todo o culto solene, nós estamos lendo esse texto. E a pergunta é: por que a gente lê a lei do Senhor todo o culto solene? Especificamente a lei, aqui nesse contexto, né? Era a lei que estava, de certa forma, destinada ao povo da aliança lá na antiga dispensação. E essa lei, ela continha mandamentos, ou melhor, contém, né? Continha para eles e contém para nós mandamentos que são derivados, ou melhor dizendo, mandamentos entendíveis como sendo leis que trazem o princípio apodítico. O que é o princípio apodítico? É aquela lei que o povo não devia fazer, aquele pecado que o povo não devia fazer. Tipo, não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. São leis apodíticas, né? Leis que o povo não deveria fazer. E tinha as leis casuístas, que eram aquelas leis que o povo era incentivado a fazer, era do seu princípio. Agora, positivo. Então, falou Deus por essas palavras, aquele mandamento: não terás outros deuses, etc. Então, a gente percebe que havia o princípio, e ainda há esse princípio de inculcamento. Por isso que nós temos a liturgia do Senhor. O que é inculcamento? Inculcamento é poder estar lendo sempre essa lei, meditando sempre sobre essa lei, para, de fato, fazer com que o salmista está dizendo lá no Salmo 119, fazer com que não pequemos contra o Senhor. O salmista diz: eu escondo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder a palavra do Senhor no nosso coração, que é a vida, né? A palavra leve, o hebraico, vida, sempre da vida, né? A cultura de vida. Esconder essa palavra significa meditar, né? Significa aprendê-la, invocá-la e meditar nela, e aí praticando todo dia para não pecar contra o Senhor. Pastor, isso se faz necessário. Como se faz, meu irmão? A gente acabou de cantar um cântico, vocês, né? Cantamos esse cântico na estrofe diz: mais uma vez eu sinto meu pecado. Por que mais uma vez eu sinto meu pecado? Porque mais uma vez, quando a gente canta esse salmo, a gente está dizendo: mais uma vez eu pequei contra ti. Por que a gente confessa pecado agora? Porque a gente pecou contra o Senhor. Eu não vou pedir aqui para cada um dizer o seu pecado, mas você sabe, e Deus sabe qual o pecado que você praticou e ainda não confessou a Ele antes de subir ao templo. E agora eu tenho a oportunidade de confessar esse pecado ao templo, como um princípio de reatar comunhão para poder cultuá-lo. Porque Deus é santo e requer de nós santidade nesse sentido. E nós não podemos agradá-lo se não houver esse princípio de santidade. Isso quer dizer, nós não podemos cultuá-lo sem confessar pecado. O culto só se torna algo de fato correto, essencial e eficaz, produzindo o propósito para o qual ele foi instituído por Deus, se houver confissão de pecado. Foi por isso que Cristo morreu por nós, levando os nossos pecados, mas a gente precisa confessar esses pecados. Então a lei do Senhor aqui, né, ela, lá na dispensação da antiga aliança, ela era lida, né, todo santo dia. Mas só a lei no sentido de decálogo? Não. A lei no seu âmbito maior, que nós entendemos, como diz o próprio salmista, né? Quando nós quebramos um desses mandamentos aqui, nós quebramos toda a lei. Interessante que quando a gente olha para Adão no Éden, a pergunta é: Adão quebrou a lei do Senhor? Adão quebrou o decálogo? Com certeza. E como é que Adão quebrou o decálogo se Adão não tinha lá os 10 mandamentos escritos? Né? Como foi que Adão quebrou? O texto está dizendo: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Todas as vezes que Adão e Eva chegaram na frente da árvore e se lembrava do mandamento da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Isso é um princípio de culto. Evocava a obediência ao quê? À voz do Senhor, à sua lei. E no momento que Adão e Eva comeram do fruto, quebraram esse mandamento. Quebraram todo o mandamento da lei do Senhor. Desejaram comer, desobedeceram ao Senhor, e Adão e Eva quebrou toda a lei. Então, por isso que essa lei está sendo aqui lida todos os dias. O rei de Israel, por exemplo, lia a lei do Senhor todos os dias, não só o decálogo, mas lia a lei. Que lei era?
texto de Gênesis, a Deuteronômio, tinha em mãos os profetas, e lia todos os dias. Então, a lei do Senhor por nós deve ser lida todos os dias. O decálogo, não só o decálogo, a lei no sentido de palavra de Deus. Qual o propósito? Salmo 119. Para não pecar contra ti. Esse é o propósito. Só a palavra de Deus pode nos impedir de pecar contra ele, se nós assim a obedecermos. Se houver obediência, com certeza, nós não pecaremos contra o Senhor. Porque quando a gente peca contra o Senhor, é porque a gente desobedece a sua palavra. Então, só a palavra de Deus tem o poder eficaz de nos impedir de pecar contra ele. Mas como isso acontece? Quando nós a obedecemos. Sem obediência, não existe nenhum milagre que vai fazer com que você não peque. Tem que haver obediência a essa palavra para não pecar contra o Senhor. Que assim o Senhor nos conduza pela sua palavra e pela obra ímpar de iluminação e santificação do seu Espírito. Nesse propósito que culminará com a nossa glorificação final em Cristo Jesus. Amém? Vamos nesse momento orar ao Senhor e fazer confissão dos nossos pecados. Bendito Deus e Pai, Deus Salvador, nós nos aproximamos de Ti mais uma vez pela mediação de Cristo Jesus e pelos Seus méritos por nós na cruz do Calvário, para em ato solene de culto, Senhor, confessar os nossos pecados, para reaver nossa comunhão contigo, para sermos aptos a Te cultuar, pois Tu, Senhor, exiges isso de nós como filhos teus, exiges isto de nós como povo da aliança, o teu povo, que de fato nos santifiquemos para podermos assim estar na tua presença em ato solene de culto, Senhor. E te agradecemos, Senhor, porque temos da tua parte a tua palavra que nos dá todo o discernimento, toda a orientação, todo o conhecimento, todo o norte possível para podermos procedermos corretamente segundo a tua vontade. E assim sendo, Senhor, permita-nos, pela tua obra ímpar, do teu Santo Espírito, que as nossas vidas sejam de fato moldadas pela tua palavra, educadas pela tua palavra, que a tua palavra seja educada de tal forma em nossas vidas que 24 horas por dia, por que não dizer o tempo todo, uma vida por completa seja tão somente respaldada na tua palavra. A tua palavra que é santa, que é perfeita, que é boa, que é justa, que é reta, possa sempre estar habitando em nós e produzindo de fato fruto ou frutos essenciais, frutos que de fato comprovem a nossa filiação contigo. Então aqui, Senhor, nós te pedimos perdão pelos pecados, pedimos perdão pelo pecado cometido pelos teus santos eleitos, pecados esses cometidos não só antes de subirmos ao templo, mas quem sabe pecados até cometidos durante o próprio ato solene de culto. Que o Senhor que nos vê por meio de Cristo Jesus, perdoe os pecados dos teus santos. Perdoe os pecados dos teus santos, não só aqui, mas também o pecado dos teus santos em toda a face da terra, que comungam desta mesma verdade, que comungam em igrejas fiéis. Os pecados dos teus santos que compõem o povo da aliança, o povo pelo qual Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Assim sendo, nós te oramos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo ato de injustiça. Amém, Senhor? Amém. Que seja um amém de fato. Amém. É o amém que é o assim seja, que seja um assim seja de fato.
correto, real em nossas vidas. Senhor, a te louvamos, leitura bíblica, Tiago, capítulo 5, versículos 12 ao 20. A palavra diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não caídes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e do céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Deus, irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade, alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu pecado, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Amém. Só uma observação que você viu hoje aqui, não. Aliás, ele está aqui presente, eu achava que ele não existia, porque na minha Bíblia aqui as letras estão bem, assim, bem juntinhas. Assim, que Deus abençoe o entendimento da sua palavra, o qual o texto nesta manhã será nessa mesma carta, no capítulo 5, versículos de 1 ao 6. Ofertando os dízimos e ofertas, os santos cantam louvando ao Senhor e cantam também louvando através das suas ofertas, isso é, cultuando ao Senhor. Vamos cantar o cântico de não habita sem tendas, que é o cântico incomparável, o Senhor é incomparável. Vamos orar ao Senhor para agradecer pela sua manutenção também a nós. Reducemos essa colocar de pé. Deus, amamos esta oração. Irmão, ando aqui para o Senhor, agradecendo ao Senhor. E a Deus, Pai, nesse momento eu te agradeço, Senhor, por seu pleno dia, Pai. Possa nos ter tua graça nesse momento, Pai, tua glória, Senhor, Pai. Que assim seja, Senhor. Te agradeço, Pai, por sua experiência, Pai, por esse momento. E venho te agradecer também pelos irmãos que poderão ofertar. Os irmãos que não poderão ofertar, Pai, que sim possa vir com vocês de entrega, pela vontade, Senhor. Pai, que a gente possa desfrutar, Pai, desse momento cultural. Que assim seja, Pai, Pai. que a gente possa ter sabedoria para você da igreja, Pai, que possa fazer
sentar. Elevem os seus corações. Nós elevamos ao Senhor, Demos graças a Deus. porque serve com assim fazer. Segundo o que fala essa igreja, uma dos nossos ciclos de fé, começando pelo catecismo infantil. Pergunta de número 60 para Lucas, 61. Lucas, por que Jesus Cristo às vezes é chamado de segundo Adão? Exatamente, porque como o primeiro Adão, ele agiu no lugar de outra pessoa naquilo que ele fez. Amém. Na condição de segundo Adão, ele agiu por pessoas eleitas para a vida eterna antes da fundação do mundo. Esse era o entendimento. Pergunta 62 para Malu e Maria Luísa e Davi. Maria Luísa e Davi, como Jesus Cristo, segundo Adão, foi diferente do primeiro Adão? Adão quebrou o pacto, tornou todos a igreja pecadora. E Cristo Davi. Cristo quebrou o pacto. E quebrou o pacto. Amém. Então, o entendimento é: na quebra do pacto por Adão, todos se tornaram pecadores. Na obediência desse pacto por Jesus Cristo, segundo Adão, alguns se tornaram justos. Não todos. Esse é o entendimento. Amém. Amém por isso. Amém por este ensino. Que Deus coloque isso na mente, na vida desses pequeninos. Breve Catecismo de Westminster, pergunta 107 para Eva. O que nos ensina a conclusão da oração dominical, Eva? Porque pelo menos poder agora para ser na oração devemos pedir a sua vida, Deus nos fala com as orações, a fim de conseguirmos poder agora e a testemunho nosso desejo e a certeza de sermos ouvidos, especialmente. Amém. Eu só vou pedir que nas próximas vezes, não só ela, como qualquer outro irmão que vai ler, se você está lendo um texto, pelo amor de Deus, leia algo audível para que todos entendamos. Às vezes eu fico aqui assim, tentando pescar as palavras que estão sendo ditas. Leia algo. Quem lê algo tem melhor facilidade de falar, aprimora a sua dicção. Não erra as palavras facilmente. Então a leitura educa-nos muito quanto a nossa fala, quer dizer, quanto a nossa oratória. Então leia algo, não tem medo de orar. Não pensou se o pastor Marcos pregasse desse jeito aí, como é que vocês entendem a mensagem? Ou o irmão Antoniel que vai pregar hoje, como é que vocês entendem? Ficar assim. Vocês entenderam o quê? Então a gente tem que usar a voz de acordo com o consciente. Descendente aqui tem que ler algo. Para os demais irmãos comungarem da leitura. Então não só para ela, como para os demais irmãos. Tem aula. Às vezes em casa grita muito, né? Ou na escola, chega na igreja para ler um texto sagrado, está com um texto na mão, leia algo. Leia o texto antes, olha o texto e na hora abre o vozeirão. Leia algo audível para a gente escutar. Certo? Catecismo Maior de Westminster, pergunta 12 para a irmã Ela. Já serve? Né? Para a irmã Ela. Agora vai ler algo para a gente escutar. O que são os decretos de Deus, irmã Ela? Os decretos de Deus são os atos sacros, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais de toda a eternidade, ele, para sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Amém. Vocês viram a parte final aí da leitura? Desde a eternidade, predestinou tudo, né? Que acontece, principalmente para os homens e anjos. Então não tem sorte, não tem azar, não tem coincidência, não tem por acaso. Tudo é decreto de Deus. Tudo. Porque senão ele não é Deus. Eu creio em Deus, você crê no Deus, que Ele rege o universo.
Ele é rei, ele é o monarca do universo. Ponto final. Tudo o que acontece é do seu conhecimento. Certo? Mas não tem um nascer próprio, é seu. É teu Deus, o nosso Deus, que decretou tudo antes da fundação do mundo, da criação do mundo. Pergunta no número 116, ainda no quarto mandamento, que se existe do cabeça maior do ex-ministro, né? Quarto mandamento da lei moral do Senhor, que se existe no quarto mandamento, Que todos os homens santifiquem o povoado santos para Deus, todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em sua palavra, expressamente no dia inteiro da série, que é o sétimo desde o princípio do mundo, até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana, desde então, e a ação de continuar até o fim do mundo. se você for perguntar acerca disso aí fora, meu irmão, você consegue dar essa resposta aqui? Não se livre assim, palavra a palavra, mas tendo esse entendimento aqui, você consegue dar essa palavra? Isso aqui, eu acho que já faz uns 4 domingos que nós estamos no dia do Senhor, melhor dizendo, que nós estamos lendo e estudando sobre isso. Você consegue? É bom se inteirar acerca disso aqui. Isso aqui é aprendizado, da boa tradição. Por que vocês obedecem o primeiro dia da semana e dizem que é o dia do Senhor, se lá no Antigo Testamento era o 7º dia, o dia do Senhor? Como é? Me explica isso aí, me dá uma explicação plausível da vossa fé. Você consegue fazer isso aqui? É bom pensar sobre isso. É bom pensar sobre isso. Estamos sempre estudando. E abrir a boca e não souber falar sobre isso aqui e tantas outras demais doutrinas, se reciclem, se policiem acerca disso. Veja da pregação, Tiago, capítulo 5, versículos 1 ao 6, que você já tem em mãos. Vamos cantar esse cântico, graças a Deus por esta vida. E logo após o nome de Deus estará com a palavra para a exposição do texto sagrado.
Louvado seja Deus, porque plantou dentro de nós a eternidade. Nós temos a eternidade dentro de nós. Verdade incontestável e que caminha conosco para todo sempre. Temos a eternidade plantada por Deus dentro de nós, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado. Com a palavra. Graças a Deus, irmãos. Amém. Pela graça do Senhor Deus, nós vamos dar continuidade à sequência que nós estamos fazendo na carta de Tiago, o qual já realizamos a exposição dele. Na verdade, estamos já nessa exposição desde o capítulo 1. E hoje a gente vai compreender um pouco mais. Os irmãos estão com o texto aberto. Peço para os irmãos acompanharem também os textos, a seguir da medida que a gente vai lendo o nosso texto aqui. Ok? Então, pela graça do Senhor Deus, nós hoje vamos trabalhar a tese com base no nosso texto, de Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao verso 6. Vamos trabalhar que Deus trará juízo aos que vendem a justiça por lucro. E como é que a gente vai compreender isso? A gente tem aqui as nossas divisões, que é do verso 1. O primeiro ponto, nós vamos compreender que os ricos em juízos por causa das suas fraudes, é o que nós vamos ver no versículo 1. No segundo ponto, nós vamos compreender sobre a riqueza que acusa, de acordo com o verso 2 até o verso 3. No terceiro ponto, vamos compreender o clamor dos trabalhadores ouvido por Deus, de acordo com o verso 4. E finalmente, nós vamos apresentar aqui também o quarto e último ponto, também com base nesse estudo, que é do verso 5 ao verso 6, que tem por tema o clamor dos trabalhadores ouvidos por Deus. Então, eis a nossa exposição. Nós faremos aqui para a glória do Senhor Deus. Vou apresentar também outra versão também para que a gente possa compreender, mas primeiramente eu gostaria de ler para os irmãos a nossa versão de Tiago, se não deixa aberto. Tiago capítulo 5, do verso 1 até o verso 6 é a nossa exposição para essa manhã. Então, quando Tiago, no capítulo 5, que é o último capítulo da nossa exposição de hoje, do verso 1 ao verso 6, Tiago diz assim forma, os irmãos vão deixar aberto com a leitura. Atendei agora, ricos, chorai e lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias, e este é o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração.
em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amém, irmãos. Amém. Esse é o nosso texto proposto para essa manhã, o nosso sermão que nós vamos compreender para a glória do Senhor Deus. Mas antes da gente expor essa película que nós vamos trabalhar aqui, eu gostaria de ressaltar algo muito crucial, para que a gente possa compreender e também acompanhar essa mesma linha de raciocínio de Tiago. Então, Tiago, a gente observa, quando Tiago escreve essa carta, lá no primeiro século, grandes estudiosos afirmam que Tiago, quando escreve essa carta, estava em Jerusalém para escrever essa carta. E a gente nota que no capítulo 1, no primeiro verso, Tiago ele diz que está escrevendo essa carta e sauda aos irmãos das expressões, que é também a diáspora. Os irmãos também que tinham naquelas regiões que juntavam, tanto a Ásia Menor, quanto a Europa e também outras regiões que visitavam aquela comunidade também ali em Jerusalém. De acordo com os estudiosos, afirmam que Tiago estava em Jerusalém. Então, para a gente compreender, antes da gente adentrar nesse estudo de hoje, quero só ressaltar algumas observações. Quando Tiago, no capítulo 1, Tiago ele dá várias orientações ao povo de Deus de como deve se comportar. Ele fala sobre a alegria da aprovação que nós devemos ter, porque é que nós devemos nos alegrar. Tiago também explica sobre a sabedoria que nós devemos ter conforme a vontade de Deus. Devemos pedir essa sabedoria de Deus. Inclusive, Tiago também ele passa a confrontar, na verdade, a exortar os erros de Deus, do versículo 9 até o verso 11, do capítulo 1. Tiago ele passa a exortar o povo de Deus naquela época, os pobres, a gente vai falar hoje dessa mesma opressão que Tiago, os irmãos naquela época, passavam à comunidade judaica. Então, Tiago, no capítulo 1, versículo 9, verso 11, Tiago ele exorta o eleito de Deus para se alegrar na condição humilde que ele possui. O irmão pode em condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ele até traz uma advertência contra o rico. Ele diz que o rico, na sua insignificância, ele passará como uma flor da erva. Ele usa até a linguagem também da erva. Se vocês verem essa erva lá na Palestina, é uma erva muito bonita, vocês vão pesquisar, e vão ver que lá, essa erva, ela, nos cantos surge e nos cantos também ela desaparece. Então, Tiago usa essa analogia para facilitar a compreensão do povo daquela época, a comunidade cristã também judaica daquela época. Então, a gente vai entender a lógica por trás do capítulo 5, que é o que a gente vai compreender isso. Então, após Tiago exortar o povo de Deus de como deve se comportar com relação à humildade, sobre a sua condição, especificamente a condição financeira, Tiago fala para se alegrar. Tiago vem dando outras orientações, inclusive essa carta, como todo Tiago, é tida como uma carta pastoral, devido a tantas ênfases também, um livro também repleto de ensinamentos práticos também, conforme Deus se estabeleceu. Então a gente também sabe que Tiago vem instruindo o povo de Deus, instrui sobre a origem do bem, fala sobre a origem do pecado. Ele fala também que a palavra de Deus não deve ser praticada, não somente ouvinte. Então Tiago ele vem exortando o povo de Deus com relação a essa questão. E uma coisa também, Tiago no capítulo 2, Tiago ele passa a aprofundar um pouco mais. A gente consegue perceber, eu não vou ler o texto, porque para a gente poder ganhar tempo, mas eu vou parafrasear e resumir para que os irmãos possam compreender. Então a gente consegue perceber que Tiago, no capítulo 2, Tiago ele passa a orientar o povo eleito de Deus a ter um posicionamento com relação ao Senhor. Ele diz que nós não devemos ter acepção de pessoa. Ele vem escrevendo tudo isso, ele vem explicando de que forma nós não podemos fazer acepção de pessoas, principalmente naquele contexto ali no primeiro século. Então Tiago ele instrui aos eleitos de Deus, porque de acordo com o texto nos dá a entender, e naquela época, no primeiro século, os irmãos eles aprendiam uma coisa, também aprendiam as doutrinas que pregavam naquela época, mas só que quando era prática, adivinha, os irmãos faziam o contrário. Os irmãos eles fazem uma acepção de pessoas, então a gente tem essa percepção, porque as cartas eram escritas conforme a necessidade das igrejas. Então Tiago ele passa a confrontar essas pessoas para não fazer essa questão de pessoas. Ele usa a linguagem também, se alguém entrar na sua sinagoga, que a gente já tem que é um público judeu, também pode se referir no texto, ele diz: se encontrar alguém na sua sinagoga, não trateis com diferença o pobre e preferiu o rico, para fazer um texto para que os irmãos possam compreender. Então Tiago explica tudo isso. Tiago diz que ele confronta agora o pobre para não fazer essa questão de pessoas. Interessante que os pobres, a arqueologia explica que as igrejas também eram compostas, a grande maioria, de pessoas com classe média baixa, podemos assim dizer.
Mas só que, porém, essas pessoas faziam acepção de pessoas a termos de preferir os ricos. Aí Tiago ele passa até essa analogia. Ele diz: vem cá, vou fazer um texto. Vem cá, você prefere o rico? Você prefere ele por causa dos anéis de luxo, dos seus trajes de luxo? Mas vem cá, não são eles que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Então Tiago já começa a levantar a argumentação dele com relação a isso. Então Tiago passa a abranger também esse capítulo 2 sobre a fé, também que deve ser manifestada também nas obras. E Tiago ele dá exemplos práticos, tanto de Raabe quanto também do nosso pai Abraão, dois grandes exemplos de fé, conforme também Tiago vem instruindo. E Tiago, após todas essas informações, essas orientações, Tiago vai passar a informar sobre o pecado da língua, no capítulo 3. E, mais uma vez, depois de ele falar sobre o pecado da língua, que a língua é um pequeno órgão que pode fazer grandes estragos, Tiago vai explicar sobre a sabedoria que vem do alto. Então, Tiago explica como ele diz, no versículo 1, ele diz, no capítulo 1, sobre a sabedoria, ele reforça tudo sobre isso. Tá? Então, uma coisa também que vale ressaltar, após Tiago dessas orientações, Tiago agora vai dar uma coisa muito importante para que a gente possa chegar no capítulo 5. Tiago vai passar a instruir o povo eleito de Deus com relação à origem das contendas. E onde é que a gente encontra essas informações? Tiago, no capítulo 4, só voltar ao capítulo anterior, e a gente vai perceber do verso 1 até o verso 10, Tiago exortando o povo eleito de Deus sobre a contenda. Ele explica ao povo eleito de Deus, ele faz essa denúncia, essa repreensão sobre essa contenda que habitava entre o povo. Então Tiago ele começa a dizer, isso até nota que Tiago no versículo 2, no versículo 1, não vou ler os textos todos, mas vou ler o verso, onde Tiago diz: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre nós? De onde? Senão dos prazeres que militam na nossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais, e nada os podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada temes porque não pedis. Então a gente consegue perceber que Tiago usa, após explicar a origem da contenda que surge na carne, que milita em cada um de nós. Tiago ele vai explicar, ele usa até o termo de matar aqui, mas se a gente for levar ao sentido literário, a gente não vai ter uma compreensão completa. Então Tiago usa essa ilustração, não significa que os judeus estavam se assassinando entre si, se matando entre si. Mas Tiago ele usa essa linguagem para facilitar na comunidade cristã, também os judeus daquela época, para que eles pudessem entender de que esses termos, essa guerra, viviam na carne deles. E ele começa a dizer que matais, porque as pessoas usam esse termo, porque, como Tiago estivesse dizendo, vocês estão dispostos a fazer qualquer coisa, até mesmo impossível, para conseguir o que querem, para satisfazer os seus desejos. Tiago vai falar isso mais para frente. Ele diz que as pessoas eles pediam a Deus e não recebiam nada. Por quê? Porque lá no capítulo 1 a gente vê Tiago ele exortando o povo de Deus a pedir a sabedoria que provém do alto. Mas só que o povo de Deus, ele pediam, até mesmo os visitantes que continham ali em Jerusalém, eles pediam de forma errada. Pediam para esbanjar nos seus prazeres, nos seus deleites, muitas coisas que não agradam a Deus. Por isso que Tiago levanta toda essa argumentação. Então, se vocês verem o capítulo, tem interesse também de estudar, vocês vão compreender de uma forma mais profunda. E Tiago passa a explicar também sobre o contexto da maledicência condenada. Ele fala que não devemos falar a uns dos outros. Ele explica o porquê, porque é somente um legislador, que é o nosso Deus e Pai. Inclusive, nos versos finais, do verso 13 ao verso 17, Tiago instrui, ele fala que nós devemos atentar. Aí ele diz agora, atendei agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos tudo. Se vocês verem os próximos versos, vocês vão compreender que Tiago, ele está exortando o povo de Deus em relação aos planejamentos. Não é pecado fazer planejamentos, mas é pecado a forma como se faz os planejamentos. Será que o povo naquela época, no primeiro século, estava colocando Deus à frente do seu projeto? Então tudo isso Tiago vem exortando o povo eleito de Deus. E agora, finalmente, a gente chega ao capítulo 5 de Tiago. Após Tiago orientar o povo eleito de Deus com relação ao posicionamento que deve ter, desde o posicionamento das provações, desde o posicionamento a pedir sabedoria a Deus e também outras séries de exortações que Tiago faz. A gente consegue perceber que Tiago começa a expressar nesse verso, principalmente nesse versículo 1, que é o nosso primeiro ponto,
qual vamos adentrar agora, Tiago passa a explicar que os ricos iriam de receber juízo por causa das suas fraudes. Tiago ele começa a dizer, começou aqui esse versículo 1, Tiago ele passa a dar uma introdução do que ele vai falar nos próximos versos. Então, note aí, no versículo 1, o Tiago diz: atendei agora, ricos, chorais lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Esse é o nosso primeiro ponto proposto nessa manhã. Então a gente consegue perceber aqui uma coisa que vale ressaltar, como nós já vimos anteriormente, por que Tiago levanta essa exortação, aqui também no capítulo 5, ele faz a denúncia agora sobre os pobres, melhor dizendo. Primeiramente ele fez a exortação sobre a sabedoria, depois ele confronta os pobres, ele fala sobre essa questão de pessoas, e agora ele quer confrontar os ricos que pairavam também naquela época. Então, Tiago, nesse primeiro verso, Tiago instrui ao povo de Deus, aos ricos, para eles terem cuidado, porque eles estavam oprimindo os pobres, eles eram os opressores dos pobres. Por quê? No capítulo anterior, a gente viu que no capítulo 2, eram eles que oprimiam, eram eles que arrastavam os pobres para os tribunais. E a gente sabe que, trazendo só alguns dados históricos, nós sabemos que naquela época, no primeiro século, o comércio era muito grande, principalmente também na área da agrícola ou da agricultura. Então, muitos ceifadores também que haviam naqueles campos, eles sofriam de forma, como posso dizer, eles sofriam por não terem os seus salários de forma correta ou de forma completa. Então, Tiago ele vai explicar isso nos próximos versos, mas aqui, Tiago está dando orientação aos ricos, fazendo essa denúncia. Tiago é como Tiago estivesse dizendo que a palavra anunciar o sofrimento, inclusive vocês podem notar, ele usa o termo de desventura. Então é como que Tiago estivesse dizendo nesse versículo: vocês ricos, vocês devem se atentar, porque vocês estão oprimindo os pobres, vocês vão receber juízo que vem do Senhor Deus, vocês irão passar por lamentos, por sofrimentos, por causa das coisas que você tem feito. Então, nesse versículo 1, Tiago até então não especifica o que é que os ricos faziam naquela época. Então, ele vai explicar nos próximos versos. E Tiago, ele instruindo, fazendo essa denúncia aqui com relação ao posicionamento que os pobres deveriam ter, os ricos deveriam ter, melhor dizendo, com seus patrões. Tiago, como Tiago estivesse querendo dizer: atendei, ricos, escutai esse aviso, lamentai agora, porque sobre vós ouvirão calamidades, que é sofrimento. Em tempo da vossa segurança, vai terminar. Aquilo que reputais seguro está para ser confrontado com juízo. Então, Tiago ele faz essa denúncia, já começa exortando, confrontando, melhor dizendo, o povo daquela época, os ricos que oprimiam os pobres. Então, na sua sequência, Tiago vai começar a explicar o porquê é que ele levou essa argumentação. Uma coisa também que vale ressaltar é que naquela época, só para os irmãos terem essa ideia, esses dados históricos, os ricos naquela época, o texto não identifica qual era a classe especificamente dos ricos. Mas a gente consegue perceber também, de acordo com a arqueologia, explica que tinha tanto ricos que eram estrangeiros e também tinham ricos que tinham algum laço, algum determinado laço com a comunidade judaica naquela época. Porque a gente tem como nome também, quando o Tiago diz no capítulo anterior: se porém entrar na vossa sinagoga. Então daí a gente já consegue ter uma percepção de que alguns desses ricos eles tinham algum laço com essa comunidade judaica. Mas só que outros também eles faziam a opressão, praticavam a opressão para com os pobres, oprimiam eles, arrastavam para os tribunais, conforme Tiago fala anteriormente. Inclusive, Tiago começa a anunciar sobre o juízo que viria diante deles. Inclusive, para a gente ter uma percepção, quando Tiago começa a dizer: atendei agora, ricos, chorai. Perceba a linguagem que Tiago usa. Tiago diz: chorai, lamentando por causa das vossas desventuras. E como assim desventuras? Traduzindo do grego para o nosso vocabulário, esse termo representa o sofrimento,
Então, nós devemos ter a percepção que, por causa das desvantagens que eles estavam cometendo, Deus haveria de trazer punição e eles deveriam se arrepender, como o Tiago está dizendo. Vocês devem se arrepender, porque vocês não param de oprimir os pobres, vocês não param de constranger os pobres, vocês levam e arrastam para os tribunais, vocês devem chorar, lamentando. Então, Tiago, ele passa a dar essa orientação, ele diz que haverá juízo, de uma forma, podemos assim dizer, que haverá juízo que cairá sobre cada um deles, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão, o juízo que haveria de cair sobre cada um deles. Então, aqui a gente consegue perceber o ponto de partida inicial, quando Tiago ele expressa dessa forma, confronta também os ricos daquela época. Nós temos a percepção que Tiago, após ele instruir ou dar esse confrontamento de como os ricos devem se comportar e se posicionar com relação aos pobres, Tiago agora vai passar a orientar também os servos de Deus, então, que é o que temos no nosso segundo ponto. A gente tem essa pergunta: por que é que Tiago levanta essa argumentação, dizendo que vai trazer, Deus deveria trazer juízo também para os ricos naquela época? Eles devem chorar, lamentando. Então, Tiago vai explicar isso nos próximos versos, que é o que entra ao nosso segundo ponto, a riqueza que é a riqueza. Do verso 2 ao verso 3. Então, repare no texto. Veja o que a Escritura Sagrada diz: as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de graça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser testemunho contra vós mesmos, e há de devorar com fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Então, notamos que aqui Tiago ele passa a apresentar a corrupção dos ricos também naquela época, a riqueza que acusava. Então, quando Tiago ele usa essa analogia, Tiago explica primeiramente sobre as riquezas que estão corruptas por causa da rebelião, porque da opressão que eles faziam com os pobres. A gente vai ver isso daqui para frente, como é que eles oprimiam os pobres, principalmente no versículo 4, mas depois de que a gente terminar, a gente passar por esse segundo ponto, a gente vai compreender como é que os ricos oprimiam esses pobres. Então a gente consegue perceber que as riquezas deles estavam corruptas por causa do que eles haviam de fazer, estavam fazendo naquela época. E também Tiago usa a analogia sobre as roupas que estavam comidas de traça. Tiago, quando ele usa essa expressão, as coisas que vêm, as coisas que o Tiago estivesse dizendo daquela forma, as coisas que em vós confiastes, seja nos seus luxos, nas coisas, na sua riqueza, estão corruptas. Os vossos, seja lá o que você tem, seja os povos ou o que quer que você tenha, estão corruptas. Tiago vai passar a expressar por que essas coisas estão corruptas. Tanto o ouro, o tesouro que eles tinham, e também as suas roupagens comidas de graça. E Tiago passa a explicar, nesse mesmo verso, esse versículo 2, Tiago passa a explicar com relação a esse procedimento. Tiago diz que as riquezas deles estavam corruptas. De que forma? Por causa das fraudes que eles haviam cometido, estavam cometendo naquela época. E Tiago também explica sobre a questão da roupa. Ele fala sobre a riqueza que estava corrupta, então que também fala sobre a roupagem que estava comida por trás. E essa síntese aqui que Tiago apresenta, essa expressão, Tiago não está querendo dizer que não está abominando a riqueza, tá, irmão? Estou só colocando isso aqui para os irmãos não conseguirem compreender, ok? Então, Tiago não está condenando a riqueza, mas Tiago está condenando, está advertindo os ricos daquela época, porque as riquezas que eles tinham eram corruptas de que forma? Porque eles oprimiam os pobres para poder ter aquelas riquezas. Ao invés de eles terem a riqueza, a usá-las de forma sábia, conforme Deus estabeleceu, eles não faziam, eles negavam os salários também dos trabalhadores. A gente vai ver isso daqui para frente. Então, por causa disso tudo, Tiago ele vem instruindo o povo até um comportamento digno do modo de proceder, que ele até fala também nos capítulos anteriores, que se sabeis, ele está comunidade daquela época. Se você sabe que deve fazer o bem, porém você não faz, você está o quê? Você está pecando. Então, Tiago ele passa dessa orientação. Tiago aqui a gente nota que Tiago ele usa essa analogia, aqui ele fala sobre a roupa, a vestimenta, também os tesouros
Tiago ele já explica sobre a questão da moral, a moral deles que estavam corrupta. Então, é nesse sentido que Tiago está querendo dar ênfase, tanto no sentido moral e também no sentido deles do investimento. Tiago faz duas acusações, tanto no sentido interior, quanto também no sentido exterior. De que forma? Porque muitas das vezes, só para vocês compreenderem, os ricos naquela época, a cultura dos ricos também, ali do primeiro século, onde Tiago escreve essa carta, a gente consegue perceber que lá os ricos eles se sentiam, e só por fato de estar com as roupagens, os trajes de luxo, eles sentiam que para eles ali estava tudo bem. Para eles estava tudo ok, estava tudo tranquilo. Então Tiago vai começar a fazer uma denúncia de que eles começavam a fazer banquetes, ele usa o termo de matança, nos próximos versos a gente vai compreender um pouco mais porque Tiago usa essa expressão. Uma coisa que a gente vale ressaltar é que naquela época os ricos eles usavam tecidos finos e trajes também marcantes, certo? Então nós devemos ter a percepção, conforme Deus se estabeleceu, do que como nós devemos proceder, certo? Então, Tiago, aqui nesse texto, Tiago ele passa a dar uma orientação ao povo de Deus de como deve se comportar. Então, com relação, com base nessas informações, Tiago explica nesse versículo 2, ele aprofunda um pouco mais nesse versículo 3. Após Tiago ele falar sobre as riquezas que estavam corruptas daquele povo, os ricos, e também suas roupagens estarem incluídas de graça, Tiago aqui ele quer provar a significância também do ricos. Ele prova, Tiago traz algumas argumentações para facilitar também a compreensão do povo, para que eles entendessem sobre a sua insignificância e que eles não deveriam confiar nos seus luxos, nos seus tesouros ou até mesmo nas suas vestimentas, e sim se arrepender conforme os atos que eles estavam tendo. Por isso que Tiago fala aquilo que ele falou no versículo 1 deste capítulo de ler. Ele fala para esse rir, chorar, lamentando, por causa das suas desventuras que eles vêm cometendo. Inclusive, Tiago ele passa a aprofundar mais. Tiago passa a dizer que o ouro, ele diz que o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Vocês percebem que anteriormente Tiago usou a analogia, disse que as riquezas são corruptas, primeira questão que a gente tem em consideração. Segunda consideração, Tiago diz que as comidas também, eles tinham as roupagens, estavam sendo comidas por trás. Tiago agora vai dizer, mais uma vez, reforçando essa lógica e provar também a significância dos ricos com relação a isso. Tiago passa a dizer, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de quê? Gastos de ferrugem. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. E há de devorar com fogo as vossas carnes. E Tiago diz que são tesouros acumulantes nos últimos dias. E nesse trecho, Tiago ele passa a instruir os ricos também, dá essa confrontação a mais de como eles devem se comportar. Porque Tiago, quando ele diz nesse versículo 2, conforme a gente está compreendendo, é como que Tiago estivesse dizendo: as coisas que confiastes, todos os nossos trajes, os nossos luxos estão corruptas, porque a forma como vocês têm está errada. Então Tiago passa a dizer, nesse versículo 3, como Tiago estivesse dizendo que o ouro e a prata que eles acumulavam naquela época, ali no primeiro século, estava longe de ser defesa. Eles seriam testemunhos também acusatórios contra eles mesmos. Porque o que eles faziam era claro, irmãos. A comunidade ali no primeiro século, muitos judeus também, muitos ali que ali visitavam a cidade de Jerusalém, viram essa conversão dos povos, dos ricos para com os pobres. Então Tiago ele passa a instruir, a confrontar, a eles dizendo que essa mesma percepção deverá correr e conduzir como fogo essas atitudes. Tiago usa essa linguagem, aqui essa analogia, como uma consequência mesmo, irmãos. Tiago usa essa expressão do fogo aqui, que o fogo consumirá eles, porque Tiago estivesse dizendo que haveria punição para o que eles estivessem fazendo. Porque quando a gente lembra até de Moisés também, na antiguidade, quando ele soltava o povo de Deus, ele dizia que o povo de Deus, quando o povo naquela época estava em rebeldia contra Deus, ele dizia: não tem nada diante do Senhor Deus que ficará coberto. Todas as coisas estão patentes e descobertas diante do Senhor Deus. Então, do mesmo modo, a gente já tira uma conclusão também, aqui nesse terceiro verso, nesse verso 3,
E Tiago explica essa questão. Tiago passa a aprofundar essa parte e Tiago começa a explicar que o ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Tiago usa essa imagem, ele aplica também, inclusive, até a materiais preciosos que eram naquela época, tanto o ouro quanto a prata. Então a gente sabe que o ouro puro, ele não oxida. Existem, contudo, quadros minerais de entender a expressão e também conflitar os fatos conforme Deus assim estabeleceu. E uma coisa conforme nós devemos ter a percepção de que quando Tiago fala sobre os ouros e as pratas, ele usa essa linguagem. Tiago aplica os metais preciosos, ele usa uma retórica. Primeiro que Tiago ele pega algo que é muito comum, o dinheiro ele circulava constante, porque como os irmãos bem sabem, já contei isso também anteriormente, o comércio era muito grande, então obviamente eles tinham esse tesouro que eram os ouros e também as pratas. O comércio em si era muito grande, o comércio, tanto a parte da agricultura e também outras áreas também, a área de transportação, como também disse Salomão, quando ele empreendia também naquela época. Então a gente deve ter a percepção de que o comércio naquela época era muito comum e muito forte para pegar essa questão do ouro e também da prata. Aí Tiago pega justamente esse ponto para tocar bem na dor dos ricos com relação ao posicionamento que eles estavam tendo, que eram incoerentes diante do Senhor Deus. E Tiago passa a explicar, ele usa essa figura aqui para ilustrar a sua linguagem forte, porque ele tinha como intenção de fazer os ricos ficarem chocados com toda aquela situação, com aquela argumentação, com aqueles ensinamentos, a doutrina que Tiago vinha instruindo ao povo de Deus, e também para os ricos, para que eles pudessem ter essa percepção e também essa clareza. Uma coisa que vale ressaltar é que quando Tiago ele usa essa linguagem das moedas, ele faz um contraste também com o mundo antigo, que muitas moedas, o ouro, pratas, eram ligadas a outros metais, como o cobre também, o ferro, importante irmãos ter essa percepção. E Tiago usa essa expressão para poder confrontar o povo daquela época, para ter a percepção de que a roupa, a vestimenta deles também acusa sobre eles, fala sobre eles, porque não é porque eles estavam bem arrumados, com trajes de luxo, que estavam tudo certo, não estavam fazendo coisas erradas. Então Tiago ele faz, com base nessas informações, Tiago ele passa a instruir o povo de como deve ter um posicionamento, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra a voz dele. Tiago ele diz, ele usa, após ele ilustrar, dizer que o dinheiro, o tesouro em si será corroído pela ferrugem. Tiago ele começa a falar que esse mesmo ferrugem também dará testemunho contra eles mesmos. E como assim? Pense um pouco. Os recursos também construídos também naquela época deixavam os rastros com documentos, com testemunhas, padrões de vidas, e também devemos ter a percepção de que esses rastros serão provas. Então Tiago ele está falando na perspectiva tribunal, dividido também social. Tiago, como Tiago estivesse dizendo para o povo naquela época, para ter essa percepção. Porque tudo aquilo que eles tinham seria usado mais para frente, no tempo que Deus assim determinou, seria usado contra eles mesmos daquela riqueza. Por que Tiago está querendo dizer isso? Porque se a gente vai ver nos próximos versos, a opressão de forma profunda, e quando eles, certamente, quando eles arrastavam, os povos arrastavam, como ele diz no capítulo 2, quando os povos ricos arrastavam os povos para os tribunais e também os oprimiam, a gente tem a percepção, também dados históricos apontam, que muito provavelmente aqueles povos também falavam da situação dos seus patrões. O que é que eles haviam fazendo, o que estavam fazendo? Vocês percebem que todo aquele ouro, aquele tesouro que os ricos tinham naquela época, de certa forma, não valia de nada, porque veria à tona o que estava por trás os acontecimentos da opressão. E é o que Tiago vai dizer também nos próximos versos. E com isso, Tiago, após instruir os ricos, para ter essa percepção, fazer com que eles se choquem com essa argumentação que Tiago vem apresentando, Tiago passa também a explicar, como ele falou no verso 2, ele diz que o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e o vosso ferrugem há por ser testemunho contra vós mesmos, que há de devorar como fogo as vossas carnes. Vocês conseguem perceber, irmãos? Tiago, ele fazendo essa denúncia,
e diz que haveria consequência para os ricos daquela época, nada ficaria impune do que eles estavam fazendo. Então, o que eles estavam fazendo seria usados contra eles mais para frente. Tiago usa até essa analogia do fogo que há de devorar, como Tiago a gente consegue perceber, devorar a nossa carne. E Tiago pode dizer que tesouros eles acumularam nos últimos dias, esses tesouros eles acumularam nos últimos dias. Então, a gente consegue perceber aqui que, de nenhuma forma, de nenhuma hipótese, a intenção do original não é, que é Tiago, o irmão de Cristo, não é de proibir as riquezas, mas ele proíbe as riquezas mal adquiridas, a opressão que eles faziam para com os pobres. Então, Tiago vai passar essa orientação. Inclusive, também Tiago, após ele explicar como deve se posicionar com relação a essas coisas, Tiago agora entra na questão do porquê, no versículo 4. Tiago entra agora na questão do porquê é que ele levanta esse ensinamento, esse confrontamento, que foi aqui nesse versículo 1, ele começou no versículo 1, e a gente vai compreender o porquê. Então, no versículo 4, Tiago ele vai explicar que este salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Então, a gente já consegue imaginar o povo naquela época, eles clamando por socorro, e justamente eles clamam a Deus. O texto fala, a gente percebe, ele diz na parte do texto, que os clamores dos ceifeiros naquela época também penetraram até os ouvidos de quem? Do Senhor dos Exércitos. Então aqui a gente consegue perceber também e acompanhar a linha de pensamento de Tiago. E aqui nós conseguimos ter essa compreensão de por que é que Tiago ele levanta essa argumentação. Então vocês conseguem perceber que lá no versículo 1, Tiago ele começa dando algumas ênfase. Aí Tiago vai explicando um pouco mais, e agora no versículo 4, Tiago passa a aprofundar mais. E de que forma? Quando Tiago diz isso, aí a pergunta é: por que é que Tiago está explicando ao povo, está exortando ao povo de Deus, dizendo que o povo clamou e Deus, o Senhor dos Exércitos, ouviu? É aí que entra o nosso terceiro ponto, quando nós temos por tema o clamor dos trabalhadores, que foi ouvido por Deus. Eles clamavam pela opressão. A gente já consegue se imaginar, vamos se colocar, para facilitar a nossa compreensão, vamos fazer, como a gente pode voltar no tempo, além do primeiro século, a gente se colocar na situação dos trabalhadores. Como é que nós iríamos nos sentir com relação à opressão que os ricos faziam, tanto dos salários que não pagavam? Então, como Tiago diz, que este é o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido em fraude está clamando. Então, a gente consegue ter a percepção clara, conforme Deus estabeleceu, inclusive em outra versão bíblica, ainda nesse verso 4, a gente consegue perceber que a minha outra versão diz também assim, forma a diária dos trabalhadores que não eram pagas, a diária dos trabalhadores que não pagastes aos que se falam dos vossos campos. Essa tradução também nos dá uma compreensão a mais. Então a gente consegue perceber que os ricos eles ficavam querendo se aproveitar dos pobres naquela época. A gente sabe que Moisés até instruiu ao povo de Deus no livro de Levítico, quando ele diz que, quando ele começa a dizer que o povo de Deus deve receber, aqueles trabalhadores deveriam de receber pelo seu salário, o seu trabalho, podemos assim dizer, para fazer o texto. Então a gente deve ter essa missão e imaginar também o que a gente tivesse naquela época. Para que haja mais compreensão também da parte dos irmãos, devemos colocar na posição do autor original que escreveu essa carta. Então Tiago, ele passa a instruir ao povo, ele começa a dizer com relação a como deve se comportar. Ele diz que, na verdade, faz essa reclamação também, essa denúncia sobre o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós foi retido em fraude. Estavam clamando por socorro, estavam cansados daquela opressão, queriam que alguém, o texto nos revela que eles clamaram ao Senhor Deus por causa dessa opressão que eles passavam. Então a gente consegue ter a percepção que Tiago, nesse versículo 4, é como que Tiago estivesse dizendo: os salários que tivestes
dos trabalhadores que ceifaram para vós, vocês esqueceram dele, vocês esqueceram que para vocês terem a colheita que vocês têm, Tiago vai falar isso mais para frente, nos próximos versos, que vocês esquecem da mão de obra dos trabalhadores que você tem, ao invés de vocês valorizarem, vocês os oprimem, vocês arrastam para tribunais. Isso não é coisa que se faça. Vocês devem ter essa percepção e ter um posicionamento correto conforme Deus se estabeleceu. Tiago, ele usa essa expressão que o clamor desses trabalhadores chegou até aos ouvidos do Senhor Deus, do Senhor dos Exércitos. E a justiça divina escuta a voz do oprimido e também agirá conforme a vontade de Deus. Nós devemos ter a percepção também clara, quando o Tiago ele abandona a linguagem de imagem, não consegue perceber, e aqui Tiago já começa a abandonar, deixar um pouco de lado as questões que ele foi levantado anteriormente com relação ao ferrugem. Ele passa a aprofundar um pouco mais nessa argumentação, conforme ele está falando, está explicando como funcionava essa opressão. Os trabalhadores clamavam a Deus por socorro. E uma coisa que vale ressaltar é que, quando nós temos a percepção de que os ceifeiros, naquela época, eram economicamente vulneráveis. De que forma eles eram vulneráveis? Eles trabalhavam por dia, sem reservas, e também dependiam dos pagamentos também imediatos dos seus patrões. Então a gente já consegue imaginar, muitas das vezes, se os ricos chegavam a arrastar os pobres para os tribunais. O texto não nos revela isso, mas com dados também arqueólogos, a gente consegue ter a compreensão de que provavelmente, como os ceifeiros naquela época estavam sem receber o seu salário, ou então estavam em falta, se recebiam por completo, muito provavelmente eles faziam uma determinada briga com os trabalhos. As ceifagens, por causa das desvantagens dos ricos, que é o que Tiago fala no capítulo 1, Tiago começa a falar, anunciar sobre todo o que os ricos estavam fazendo naquela época. Então a gente já consegue imaginar a cena está lá, de um lado está os ricos eles oprimem os pobres sem receber aqueles pagamentos, eles faziam determinado pouco moda, talvez até para querer trabalhar ou não querer trabalhar, por conta dos seus pagamentos. O que a gente tem que entender, irmãos, e aqueles pobres, que ali optavam, eram pessoas que estavam ali trabalhando para depender do seu salário. A Bíblia não diz que todo homem é digno do seu salário, por que os ricos faziam o contrário? Então a gente deve ter essa percepção. E uma coisa também que vale ressaltar, o Tiago ele vem exortando, instruindo, dando essas orientações, confrontando também os ricos. Tiago passa também a explicar de forma mais detalhada. Tiago, nesse texto, nesse verso, Tiago não está incitando a revolta popular naquela época. É importante vocês terem essa percepção. Tá? Tiago não está escrevendo, não é para incitar a revolta da população naquela época. Tiago não tem intenção de fazer com que os pobres se revoltem contra os seus patrões. Mas Tiago tem como principal objetivo de corrigir os erros que eles estavam pairando contra a opressão dos ricos para com os pobres, e eles terem um posicionamento, terem a percepção e começassem a fazer a diferença ou o correto conforme Deus se estabeleceu. E uma coisa também que vale ressaltar é que não substituir medidas humanas da justiça. Tiago combina essa denúncia espiritual que ele faz aqui com exigências de ação concreta, que é o contexto também de pagar o salário dos ceifadores. A fé que se vangloriava não substituía a devida compreensão. Então Tiago ele faz essa explicação aqui de que a igreja deve verificar também os seus atos, trazendo para o nosso contexto de hoje. Nós devemos ter essa percepção, conforme Tiago instruiu ao povo eleito daquela época, as comunidades que ali estavam. Tiago instruiu para que não haja uma revolta, não haja uma guerra em si, e sim para que haja coerência da parte do povo. Por quê? Porque a gente sabe que era comum o povo aprender certa doutrina, e quando era um contexto de vida, é fazer totalmente o oposto. Por isso que eu fiz a recitação dos capítulos anteriores que Tiago falou, porque se encaixa nesse contexto que ele está trabalhando. Tiago começa a explicar, ele fala sobre a sabedoria que deve ser manifesta, deve ser pedida a Deus, a fé que deve ser falada, deve ser vivida também. Tiago ele dá essas orientações, porque parece que faltava certa coerência do povo no capítulo 2, quando o povo, ao invés de
de acudir também aos necessitados, também, os pobres especificamente, eles preferiam acolher os ricos também na sua sinagoga, não tenham medo quanto a isso. Mas a questão que Tiago coloca em pauta é que eles não ajudavam os ricos, não menosprezavam os pobres. Então, com base nessas coisas, a gente consegue ter a percepção de que os ricos, naquela época, o povo naquela época, eles tinham aprendido muitas da doutrina que pairava naquela época, e muitas das vezes eles faziam o oposto, faziam diferente. Então, Tiago, ele observa, não somente Tiago, mas também outros que ali estavam também, usa esses termos também, essa doutrina, para poder corrigir os erros que eles estavam sendo realizados ali naquela época. E uma coisa também que vale ressaltar, Tiago ele passa a explicar um pouco mais essa sua argumentação, que ele levanta até aqui, ele explica até aqui, a gente consegue compreender sobre a opressão, como era essa opressão, os ricos faziam para o pobre, especificamente o salário que a gente viu. Tiago agora passa a aprofundar um pouco mais essa argumentação, que é o que entra também no nosso quarto ponto, quando Tiago ele passa a expressar sobre os temores dos trabalhadores, que são ouvidos por Deus, do versículo 5 até o versículo 6. Então, os irmãos estão com o texto aberto, acompanhem o texto. Quando Tiago, após explicar o contexto dos pobres que estavam clamando a Deus, Tiago ele passa a dizer que o povo, eles têm vivido, observe no texto, têm vivido regradamente sobre a terra, têm vivido os prazeres, têm engordado o vosso coração em guerra e matança, têm condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, Tiago ele usa essa analogia, ele dá um fechamento com base nas informações, nas denúncias que ele faz também para os ricos. Tiago agora passa a explicar um pouco mais, ele diz que ele dá mais detalhes de como é que os ricos viviam. E como é que eles viviam? Eles viviam de forma abrangente, de forma regradamente ou abundante, querendo viver na abundância, naquele contexto, queriam viver na abundância. Então, a gente sabe que na antiguidade era muito comum, se as pessoas que tinham condições mais elevadas, fazerem determinados banquetes. Fazerem banquetes para se servir o seu servo, servir outras pessoas também. Então, na visão de Tiago ele observa que os ricos eles viviam de forma regradamente, de forma abundante, querem viver com abundância, sendo que eles nem sequer se importavam com os trabalhadores. Porque para eles, aqueles banquetes que eles tinham os trabalhadores deles. Na mão de obra, ali na agricultura, que por sua consequência, eles entregavam também os alimentos para outras regiões e havia um fluxo de caixa, vamos assim dizer, que era a linguagem que Tiago usa, tanto de prata quanto também de ouro. Então a gente consegue perceber que o povo, naquela época, os ricos, eles não tinham essa percepção, porque eles só queriam se fartar. Eles só queriam se fartar e não estavam nem aí com aqueles que estavam sendo oprimidos, não estavam nem se importando. Então Tiago ele faz essa denúncia aqui também, de uma forma de confrontar também os ricos que ali estavam pairando naquela época. E detalhe, nós sabemos que a Escritura Sagrada não nos mostra os dados explícitos com relação aos ricos, se era 100% ricos cristãos ou se eram ricos estrangeiros. Então, de acordo com base também na arqueologia, nós conseguimos ter a compreensão que eram ricos mistos, certo? É o que eu falei na parte introdutória. Eram tanto ricos que tinham alguns laços comunitários com as sinagogas, os cristãos também, os judeus que ali estavam, e também outros tipos de ricos também que visitavam ali. Porque nós sabemos, irmãos, que na antiguidade, as regiões ali, não somente tinha a população daquela época, tinha pessoas também que visitavam aquelas regiões, então fazendo um comércio mais forte. E Tiago ele passa a dizer que eles viviam de forma abundante, e ele usa a expressão teres vivido os prazeres, reforçando mais uma vez essa comunicação, teres engordado o vosso coração em dia de matança. Tiago, quando ele usa esse termo, ele completa no versículo 6, tendo condenado o guardado justo, sem que ele vos faça resistência. Primeiro eu quero explicar o verso 5, para a gente ter uma compreensão melhor. Nós sabemos que nesse verso 5, quando Tiago instrui os ricos dar esse confrontamento, Tiago agora passa a explicar o porquê. Agora só tem um detalhe, tá, irmãos, para que haja compreensão de forma completa. Notem no texto, Tiago usa alguns termos com relação à matança. Ele usa esse termo
duas vezes, tanto no versículo 5 e no versículo 6. Mas a gente sabe que isso não significa que eles estavam por si só matando uns aos outros, não, de forma nenhuma. Tiago está se referindo ao dia da matança ao dia do abate, por exemplo. Como eu falei para os irmãos, porque naquela época eles ofereciam banquetes, eles faziam banquetes com vários animais, com porco e outros galos também que eles tinham, as riquezas também que eram constituídas também através dos galos que eles tinham. Muitas das vezes eles não estavam nem aí, só queriam se fartar. Aí Tiago faz essa orientação, Tiago ele faz essa denúncia para que o povo ali tenha essa percepção do que realmente ali estava acontecendo. E Tiago, ele explica, Tiago nesse verso, é como Tiago estivesse dizendo, acumular-se, revestiste, vivendo, regozijando na terra, entregaste-vos aos prazeres, empurrando o coração, e celebrastes nos dias do abate, como um mundo apenas para vossas alegrias. E também Tiago usa esses termos para fazer mesmo que os ricos eles tivessem essa percepção. É como que a gente consegue perceber Tiago, ele tocando mesmo na ferida, onde ele vê o problema e ele chega, ele quer confrontar, porque conforme Deus assim estabeleceu, Deus também deu a se revelar, Deus falou também através dos seus servos, falou através dos apóstolos, falou através dos profetas apóstolos, e também que Jesus, Deus nos deu uma revelação especial, conforme Deus assim estabeleceu. E naquela época, o povo, por muitas das doutrinas pairais, naquela época, somente das doutrinas de Paulo, apóstolo escreveu muitas doutrinas, eles sabiam de muitas coisas, mas só que eles faziam o oposto. Cristo também confrontava, até mesmo o Senhor Jesus Cristo confrontava o povo também daquela época, do final do primeiro século também, diante. A gente consegue ter a percepção ali que Jesus ele começa a confrontar também para que o povo não viesse confiar nas suas riquezas, nas suas posses, não se confiar nos seus vestimentos e muitas outras coisas também. Uma coisa que vale ressaltar é que a imagem confronta também o culto vazio, que é a forma como eles faziam, que traz para o nosso texto de hoje. E uma coisa que vale ressaltar é que nós devemos ter a percepção, conforme Deus estabeleceu, do que é correto. E Tiago quer orientar o povo de Deus com relação a isso. Aí Tiago passa a usar o termo novamente em matança, no versículo 6. No versículo 6, quando Tiago ele diz: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Isso não significa que de fato eles estavam matando o justo, mas Tiago usa essa linguagem que a gente chama de exagero, podemos assim dizer, que faz com que os ouvintes daquela época, a comunidade daquela época, pudessem ter uma compreensão, para que os ricos eles pudessem se chocar. Tipo como que estivesse pensando, quando você imagina a posição dos ricos, dizendo: poxa, realmente eu estou fazendo errado. Eu tenho que me corrigir, eu tenho que ser corrigido por Deus. Eu estou fazendo errado no meu proceder. Eu sei de uma coisa, eu sei o que é correto a se fazer, mas só que eu estou fazendo o contrário. Então, Tiago ele usa essa expressão que é chamada de exagero aqui para facilitar também a compreensão do público do qual Tiago ele destina essa carta. E Tiago, quando ele diz: ter condenados e matado o justo, sem que ele vos faça resistência, eles não têm literalmente matando o justo, mas eles têm oprimido o justo. Se a gente vai olhar no capítulo 2, no versículo 6 também, a gente vai conseguir compreender que os ricos eles oprimiam os pobres e eles arrastavam para a obscuridade. Então, essa é uma forma de Tiago abranger aqui nesse versículo 6, como que Tiago estivesse dizendo: vocês oprimem os justos e eles não podem, muitas das vezes, eles não podem se defender contra vocês por causa dos seus estados, por causa disso, por causa daquilo outro. Mas como Tiago falou anteriormente, um dia a verdade virá à tona, os vossos ouros, os vossos tesouros servirão como juízo contra vocês. Mas Tiago ele vê essa fragilidade dos justos também, que eram os pobres, sabe, naquela época que trabalhavam ali de forma honesta, para garantir também o seu sustento. Tiago passa a explicar que eles estavam matando o justo, sem que ele vos faça resistência. Tiago, como Tiago estivesse dizendo sobre a acumulação da vossa injustiça, que ordenastes e matastes o justo, não pela resistência dele, mas por vossa impunitude, usastes poder econômico, tá? Porque eles usavam o poder econômico que eles tinham também para oprimir os pobres. O que acontece? Tiago ele diz que
ele explica que não se deve esmagar também o justo, não se deve oprimir o justo. Então nós devemos ter essa percepção. Então quando o Tiago ele usa esses termos aqui, indica também a difamação pública, ou também decisão social, o matar, como a gente sabe, a gente compreendeu também o contexto que fez da matando, de fato, o povo naquela época, mas estavam fazendo opressão. Então nós devemos ter a percepção de que quando Tiago usa esse termo de matar, tanto no verso 5 e no verso 6, Tiago usa essas duas expressões, no sentido de matar, e ele diz também, faz ênfase sobre as elites que naquela época eles manipulavam, como vocês têm ideia. Até as elites também, que era a maior elite que tinha também ali naquela época, era Roma. A gente sabe que tinha as elites ali também. E muitas das vezes eles se corrompiam. E vocês acham que eles ouviram bem? Quando os ricos eles levavam os pobres para os tribunais. Vocês acham que o Império Romano e também outros tribunais, durante os tribunais daquela época, não é que nem os tribunais que nós temos hoje, né? Nós temos os juízes, tudo mais, advogado, mas naquela época era o conselho em si, os militantes que faziam toda essa jurisdição, e eles oprimiam, e vocês acham que eles dariam razão a quem? Ao rico ou ao pobre? Claramente eles dariam razão aos ricos, por causa da classe social dos ricos, por causa da situação econômica dos ricos. Então, Tiago ele usa essa analogia, esse versículo 6, para explicar que os ricos, os pobres, eles não têm chance, ou não têm muita chance contra os ricos. Porque eles têm a condição financeira melhor, muitas das vezes, provavelmente, eles até queriam pagar até propina para poder, ali nos tribunais, para poder, assim dizer, elevar também suas argumentações contra os pobres. Então a gente consegue perceber essas orientações que Tiago dá, ele confronta os ricos daquela época, e tudo isso porque o povo estava em rebeldia, os ricos estavam em rebeldia. Então, com base nessas informações, a gente consegue ter a percepção, esse texto, esse ensinamento também, traz como aplicação para nós nos dias atuais, de que nós devemos ser prudentes também, com relação aos senhores, com relação aos patrões, às patroas, para o seu servo. Nós devemos ter a percepção, devemos agir de forma correta, conforme Deus se estabeleceu. Então, com base nessas informações, vem também as nossas aplicações finais, que pela luz da Bíblia, irmãos, que é a palavra de Deus, devemos ter um posicionamento também com o que acabamos de aprender. Pois quem obedece a Deus recebe bênção, e quem desobedece traz para si juízo de Deus. Porque se você sabe o que deve fazer, que é fazer o bem, porém se você não faz, nisso você está pecando. E como conclusão, essa manhã, que Deus continue nos dando discernimento para que possamos ter um posicionamento correto que agrada a Deus. Pois a Ele seja dado toda a honra, toda a glória e louvor. Amém. Convido o reverendo Marcos para dar continuidade ao ato indústria. Mateus capítulo 26. Versículos 26 ao 30, a palavra de Deus diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis este fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saiu para o monte das oliveiras. Amém? Senhor, nosso Deus, te pedimos a tua bênção para a bendita Santa Eucaristia. E digo assim, Senhor, que o nosso exercício que os teus santos queiram participar dela, seja um exercício eficaz, que os teus santos comunguem desta mesma verdade, expressa este sacramento, e, consequentemente,
somente que a mesma não seja veículo de condenação para os Espíritos Santos, mas veículo de graça. Que os Espíritos Santos recebam por Cristo, através do corpo do Filho, espiritualmente em suas vidas. Por Jesus Cristo, assim nós te oramos. Amém. Antes de chamar o irmão Daniel e o irmão Antônio para nos ajudar na distribuição dos elementos, os quais os santos farão parte, eu gostaria de dizer os santos baseado no texto que nós lemos. Jesus fala sobre a aliança, né? Vocês vão observar no texto, falando sobre a aliança existente entre ele e o seu povo, e essa aliança assim consumada na sua morte. Diz no versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui está a consumação dessa aliança. Claro, essa aliança vem desde a eternidade, quando Cristo já nos representava a presença do nosso Deus, são os conselhos da eternidade. Então, essa aliança com a sua morte é, consequentemente, para que os irmãos entendam o texto, a consumação, né, de uma aliança de Deus com o seu povo. E uma coisa que nós devemos chamar, que nos chama melhor a atenção aqui, não é que vai chamar a atenção, é que o texto chama a atenção aos irmãos, no versículo que acabamos de ler, é que essa aliança ela não é ratificada, quer dizer, ela não é confirmada através de uma morte simbólica. Por isso que nós não devemos tratar o ato em si da Santa Eucaristia como muitos tratam aí fora, e nem acham que a Eucaristia, o sangue da Eucaristia, ainda de ceia, como sendo um memorial, um ato simbólico. A morte de Cristo não foi um ato simbólico. Logo, a gente não pode tratar essa ratificação, quer dizer, essa confirmação da aliança por uma morte simbólica da parte de Cristo. O que é que o texto diz para a gente? O que é que o texto diz para a gente? Porque isto é o meu sangue, Jesus está dizendo, o sangue da nova aliança que será derramado e foi derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Então é uma morte real. É uma morte real, não é uma morte, né, que vai simbolizar ou consumar uma aliança, né, simbólica apenas. Ela é de fato real. Então essa morte de Jesus, ela é uma morte real, na qual ele suportou da parte de Deus toda a maldição por nós. Toda a maldição por nós, quer dizer, todo o pecado que haveria de vir e que veio, né? E que continua vindo sobre nós, que veio no passado, que vem no presente e que virá no futuro. Então a morte de Jesus não foi um ato simbólico para ratificar essa aliança, mas uma morte real. É por isso que nós assim o tratamos, né, esse sacramento dessa forma, não como um ato memorial, simbólico, que apenas lembra, não. Ele é um ato que ratifica, o que é ratificar, confirmar a morte de Jesus. Quando Jesus disse, isso é meu sangue que é dado por vós. Isso é real. Isso foi real. Isso é real para nós. Que Deus seja louvado por isso em nossas vidas. Amém? Irmão Daniel, irmão Antônio, nos ajuda, vamos cantar o hino, agradecendo o Senhor pela distribuição do pão, né, e do vinho. O pão foi real, o corpo de Jesus é partido por nós na cruz do Calvário. Isso foi real. E assim disse Jesus: Pai, porque isso é o meu corpo que é dado por vós. Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos habita, das lembranças a mais querida, prova linda do amor, que levou Jesus à cruz, quando foi por nós partido, com o sacrifício vivo, que nos uniu a ti. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança, que fortalece a confiança, nos deu por eterno amor, que levou Jesus à cruz, para
comunhão, e contigo, ó Pai, nós temos, rezando a igreja em união, eternos laços de amor, e uma voz e coração, adoramos hoje a Ti, Senhor. Faça as mãos do seu servo, como todos o vinho, qual Jesus diz: tomai e bebei de todos, isto é o meu sangue que é dado por vós, em outras versões, que é derramado por vós. E vamos cantar a parte segunda, né? Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança, que fortalece a confiança no teu puro e eterno amor. Que levou Jesus à cruz, para ganhar-nos mocidade, pelo sangue derramado, o perfeito acesso a Ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quanto cálice bebemos, lembramos a comunhão, que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a Ti, Senhor. ao homem deixou de receber o pão. Senhor Jesus, só vai haver também o corpo que é dado por vós. Outras versões diz partido, né? O rei deixou de receber o vinho. Disse Jesus: tomai e bebeis do meu sangue que é derramado por vós. Então, é a compreensão dessa realidade que não esvazia o sacramento. Se a gente trata apenas como simbolismo, a gente esvazia, descredibiliza o sacramento. Isso aqui é algo verdadeiro. O quê? Que Jesus, de fato, teve o seu corpo esmagado e o seu sangue derramado por nós. Então, isso testifica e ratifica uma morte de fato real. Então, Deus seja louvado por isso. Amém? Quero convidar os santos a se colocarem de pé. Vamos cantar o cântico Então se verá, que é outra realidade que nós temos. A gente espera a volta de Jesus. Ou a gente vai esperar essa, ou a gente vai ver Jesus voltar estando na igreja militante, ou nós vamos esperar Jesus voltar estando na igreja triunfante. Porque muita gente diz assim: o irmão já morreu, já foi para a igreja triunfante, então ele não vai esperar. Se enganam santo aqui. Os irmãos que estão lá na igreja triunfante, entre eles Adão, Eva, Sansão, Paulo, Abraão, irmã Maria Barros, irmão Esmeralda, eles também estão esperando a volta de Jesus. Então, em ambos os estados, em ambos os aspectos, a igreja, tanto no aspecto triunfante como militante, aguarda a volta de Jesus. Então, se a gente morre e vai para a igreja triunfante, a gente vai esperar lá. Lá a gente espera no estado agora de impecabilidade. Não definitivo, né? Claro que não pega. Mas está esperando. Então é outra realidade que a gente precisa admitir. Nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Quem? Só os que estão aqui? Não. Os que estão também lá na igreja triunfante. No estado de espírito. Que o corpo está aqui na terra, mas estão esperando. Vamos cantar essa verdade? Então se verá no Filho do Homem, E o cobrado, o poder de glória,
Porque assim como relâmpago que sai do oriente, se mostra no ocidente, assim ser. A vida do homem. Porque assim como relâmpago que sai do oriente, se mostra no ocidente, assim ser. Nosso glória a Deus, todos juntos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Nossa fé comum. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. 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 Glorioso Deus, nós te agradecemos em Cristo Jesus, porque nos deste condições de obedecermos a tua chamada solene para este dia, Senhor. Estivemos aqui reunidos como parte do grande povo eleito que milita e triunfa no estado intermediário de glória para te cultuar, Senhor, para poder subscrever uma liturgia fiel à tua palavra, ouvir a exposição do texto fielmente, para podermos assim, Senhor, cumprir com o nosso propósito, que é te glorificar, propósito esse para o bom dos crianças. E assim, nos alegrarmos em tua presença para sempre e, consequentemente, Senhor, através deste mesmo proceder, contribuirmos para a edificação da tua igreja eleita, da qual fizemos parte. Abençoa todo o teu povo neste dia, o dia do Senhor, o teu dia, toda a face da terra, aqueles que já subiram em ato solene de culto, como aqueles que ainda vão subir, Senhor, que comunguem desta verdade em suas vidas sempre, ou até a volta do Senhor Jesus, caso estejamos vivos, ou até a nossa ida para o estado intermediário de glória, aguardaremos também pela volta do Senhor Jesus. Pois assim nós te oramos, por Cristo, em Cristo e com Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Que toda a honra, que toda a glória sejam dadas tão somente a Ti. Por isso te oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Os teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e dê misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ide em paz, lembrai-vos dos pobres, e que o Deus de paz seja convosco. Amém? Está encerrado o nosso ato.